Pai do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Como é que você está nessa tarde, manhã, dia? Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar para obreiros, né? Estou falando para você, você tem o seu encargo, um cargo na casa do Senhor, trabalhando para Ele com alegria, com amor, com dedicação. Eu vou tocar na ferida de muita gente aqui, muita gente, inclusive minha própria ferida também, que continua sempre aberta, né? Nós vamos falar sobre escolhas de cargos, por que alguns têm uma facilidade, irmão, de sair de membro para pastor, que é uma maravilha, vai igual um foguete, né? E outros estão aí há 20, 25, 15 anos aí como diácono, como presbítero, e eu me incluo nesse rol, e por mais que trabalhem na obra, por mais que testemunho tenham da capacidade de ascender ao pastoreado, ascender a evangelista, nessa escadinha aí que é inexistente, você sabe muito bem, se você estuda a Bíblia, se você estuda a palavra de Deus, você sabe muito bem que essa escadinha de diácono, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, isso não existe biblicamente. Isso é uma coisa inventada pelo homem que foi para se proporcionar certos cargos, certas diferenças, né, entre o serviço na casa do Senhor. Muito bem. O que eu falo é o seguinte, que muitos aí, eu conheço muitos diáconos, por exemplo, muitos auxiliares de trabalho, que têm uma capacidade enorme, têm uma chamada enorme para serem pastores. Tem curso teológico, tem faculdade de teologia, são bacharéis de teologia, tem pós-graduação em teologia, são mestres e doutores em teologia. Eu conheço vários, mas que não vêm essa sua capacidade teológica e a sua chamada dada por Deus, reconhecida principalmente pelas nossas lideranças. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes a igreja reconhece, a igreja, o Espírito Santo está mostrando ali para o pastor que aquele irmão, ele pode ascender ao pastoreado, ele pode ser um pastor. Ele pode ascender a ser um pastor, ele pode dirigir uma igreja, ele pode dirigir até um campo de trabalho, mas aquela pessoa continua lá como diácono. Não estou falando que ser diácono é demérito de ninguém. Eu estou falando que ministérios diferentes são. Existe um ministério para o diácono, que é o ministério para cuidar da igreja, para cuidar da parte física da igreja, né, como está lá no livro de Atos, a separação daqueles homens para o ministério, para um santo ministério de diaconato, para servir, né, as viúvas, servir as mesas, para que os apóstolos tivessem tempo para orar e se dedicar ao ministério da palavra. Isso é bíblico, né? É um ministério absolutamente necessário em todas as igrejas, em todas as denominações. Porém, aquele diácono, ele tem a capacidade de ser um pastor. Eu conheço vários, eu conheço muitos presbíteros que têm capacidade de ser pastor. Eu conheço muitos evangelistas que têm capacidade para ser um pastor. E eu conheço muitos pastores que não têm condição nem mesmo de serem obreiros. A verdade é essa. Eu conheço muitos pastores uma vez eu conheci um pastor que nem um casamento ele sabia realizar. Ele não sabia nem conduzir um culto. Ele nunca havia nem sequer dirigido uma igreja, um pastor de igreja há muito tempo. Nem sequer dirigido uma igreja ele tinha dirigido. Então, que capacitação é essa? Não é o Espírito Santo que escolhe, porque se fosse o Espírito Santo que escolhesse, tinha todas as condições de dar tudo certo, de capacitar de a pessoa exercer o ministério na sua plenitude, porque o Espírito Santo não erra, quem erra é o homem. Por que erra o homem? Porque escolhe pessoas que são totalmente descredenciadas para serem pastores. Totalmente. A pessoa não tem conhecimento bíblico, a pessoa muito mal ora, a pessoa muito mal prega, a pessoa não tem nenhuma arremedo, né? Nenhuma chamada, nenhuma condição de ser um pastor. Porque ser pastor, meu irmão, não é só pregar, não.
pregar é 10% da vida de um pastor. Existe muito mais coisas. Apacentar um rebanho é muito difícil. Então, muita gente pode ser chamada de pastor, mas nem todos são chamados para serem pastor. Então, a gente vê muita gente, por isso que ocorrem muitas coisas aí em várias denominações, em vários ministérios, e que pastores são falsamente colocados ali, são colocados ali às vezes por favoritismo, são colocados ali às vezes porque adulam, são colocados ali às vezes porque eles são aduladores, são amigos de determinadas lideranças e são colocados ali. Ou são filhos de alguém. Eu conheço vários aí que, porque meu avô foi pastor, meu pai é pastor, eu também serei pastor. Eu não conheço chamada por genealogia, não. Eu não conheço chamada hereditária. Eu sei que Deus capacita. E se Ele capacita, Ele pega aquele que não é capacitado e capacita para exercer aquele ministério. Ele chama aquela pessoa. Ele não chama por genealogia porque o meu pai é pastor disso, é pastor daquilo e eu vou ser pastor. Não, isso não existe biblicamente. Você vê quanta coisa errada está se fazendo hoje em dia e que a gente pensa que tem a ver com a Bíblia e não tem. São puro invencionistas de homens. Outra coisa é o estágio probatório. Na realidade eu chamo isso, que a pessoa tem. Eu conheço aí ministérios aí que a pessoa para ser consagrada a diácono leva uns 2 anos, meu irmão. 2 anos é muito tempo. 1 ano tá bom. Se você não conhece uma pessoa em 1 ano, misericórdia. Né? Quanto tempo você ficou namorando antes de noivar? Quanto tempo você noivou antes de casar? Você ficou... Tem gente que noiva e casa em muito menos tempo do que um diácono, por exemplo, é separado. A mesma coisa para presbítero. Eu conheço presbítero aí que estão há anos como presbítero. Eu sou um caso mesmo. Eu estou há 18 anos como presbítero. Né? Então, não estou falando que, porque eu acho muito tempo. Não, eu acho muito tempo para a pessoa ser separada. Ser separada. Por que isso acontece, meus irmãos? Você, meu amigo, meu irmão diácono, meu irmão presbítero, meu irmão aí, por que isso acontece? Eu já dei as razões ali. Né? Eu já dei as razões aí no começo. Por que demora tanto? Por que existe tanta firula para se consagrar a determinada pessoa, sabedora da situação dela, sabedora que ela é uma pessoa correta, reta, uma pessoa que corresponde a todos os requisitos. Então, por que fazer aquela pessoa passar nessa via cruz toda? Né? E por que pessoas que têm uma situação financeira boa, ou têm genealogia, ou têm conhecimento, ou têm amizade, acende rapidinho, parece que pega um foguete, né? E sobe, se você passa 2 anos longe da sede, você vê aquela pessoa que era auxiliar de trabalho, de repente ela chega a evangelista e pastor no instante. Né? É chamada? Não é chamada. São situações que colocam ali que levam a pessoa a isso. Né? Então você não esqueça também de se inscrever no meu canal, nesse canal nosso aqui. Os outros podem esquecer você, mas aqui o canal não esquece de você. Interaja com a gente, não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Coloque sua crítica, sugestão, o que você está achando. Você está se vendo naquilo que eu estou falando? Nessas oportunidades que muitas das vezes não vêm. A gente está criando uma legião de obreiros frustrados. Existem aí ministérios, meus irmãos, que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Não é. Aí a pessoa chega e fala assim, não, irmão, isso aí você está ficando com despeito, porque o irmão chegou ontem na igreja e já é pastor e você está há 15 anos aí e você continua como presbítero. Eu não sei que despeito é esse, pelo contrário. Eu acho que o pastor te conhece há 15 anos, te conhece muito mais do que uma pessoa que está 1 ano e meio lá. E ela sabe da sua capacidade, sabe que você tem capacidade de ascender ao pastoreado. Então a gente vê muito crente aí triste, muito crente frustrado por causa dessas coisas. Porque a gente vê coisas, meus irmãos, que nos frustram mesmo.
Você não viu coisas que te frustram, que frustraram você, que fizeram você desanimar? Falei, poxa, eu trabalho tantos anos na igreja, eu já fiz tanta coisa na igreja, eu já paguei tanto preço, né? Esse é esse termo que a gente pode usar, né? Eu já me privei de tanta coisa aqui na igreja. Não é que o pastor não te vê, não, ele te vê, ele te conhece. O problema é o reconhecimento daquilo que você fez, do que você faz. Aí vem aquela máxima que a gente ouve na igreja, né? Não, irmão, Deus já capacitou você, Deus já colocou você, só falta o homem assinar. Eu acho que é o contrário, não é isso? O homem, ele pode ver em você, mas é Deus que assina, não é o homem que assina. Então, as pessoas estão deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, deixando de cumprir aquelas determinações que estão na Bíblia, né? Sobre o obreiro, marido de uma mulher, uma pessoa que não seja de torpe ganância, não seja bebedor, espancador, seja um bom homem, dê testemunho. Tudo isso vários irmãos dentro da igreja fazem, mas porém não são escolhidos por opções daquelas que a gente já falou anteriormente. Muitas das vezes é simpatia, muitas das vezes é o dinheiro, né? Que a pessoa tem uma situação financeira boa, tem uma situação em que ele dizima, e dizima bem, né? E tem outros, sei lá, o pequenininho, que dizima pouco e não é visto. Existe? Existe, meu irmão. A gente não pode ser hipócrita. Nós sabemos muito que essas coisas existem dentro da igreja. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar a Deus, porque é só Deus para resolver essa situação. O homem não vai resolver, não. Se a gente for depender do homem para mudar essa situação, ele não vai mudar. Eu conheço pastores que não têm condição de não ser nem auxiliar de trabalho. Eu sei de pastores aí que não sabem realizar nenhum casamento. Pastores que não sabem nem orar direito, né? Dá o microfone para ele, ele não ora, ele não sabe orar, ele só repete as coisas. Eu conheço pastor que quando dá o microfone para ele pregar, ele treme. Ele treme, não é temor de Deus, não, treme de medo, porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Eu conheço pastores, meus irmãos, que se colocar dentro de uma igreja, ele acaba com a igreja. Ele acaba com a igreja, ele briga com todo mundo, ele quer ser o rei ali, enquanto ele tem que servir, ele passa que ele quer ser rei, ele quer ser servido. Eu conheço pastores que dissolvem, eles desgarram as ovelhas em vez de juntar as ovelhas, porque pensam que ser pastor é ser um rei, um senhor de um feudo, para tomar conta daquele feudo com opressão, com ganância, botando peso em cima das ovelhas. É muito ao contrário daquilo. Tem nada a ver com isso, mas é essa mentalidade que está na mente de muitos pastores que a gente vê aí. Então, por isso que a gente vê escândalos acontecendo, a gente vê adultérios acontecendo, você vê pessoas entrando dentro da igreja e não tendo transformação de vida, pastores que não pregam a Bíblia, pregam achismo, autoajuda, coisas que não existem na palavra de Deus. Você vê a igreja aí que é movida a campanha, e que não sai daquilo. Igrejas que não crescem, pior, que não fazem a pessoa entrar verdadeiramente no caminho do Senhor, conhecer a Deus. Por quê? Porque os pastores, muitos pastores são escolhidos por simpatia, por aquilo que eles podem dar à igreja e não o que eles podem proporcionar aos membros. Infelizmente, acontece muito, está acontecendo demais nas igrejas. Você se viu nesse comentário que a gente fez aqui? Você dá razão a mim ou você acha que eu estou falando besteira? Você acha que eu estou falando bobagem? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar a sua sugestão, não esqueça de dar sua crítica, não esqueça de colocar seus comentários nesse vídeo para que a gente possa interagir e saber a sua opinião. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Muitas outras coisas eu queria falar, mas eu não posso falar aqui, vou reservar para Jesus, para Deus, para conversar com ele. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe.
e que nós possamos crescer sempre em graça e conhecimento da palavra do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.